E o Brasil bateu uma marca histórica. Pela primeira vez, mais de 8 milhões de turistas visitaram o país. E a expectativa é que até o fim do ano, a marca chegue até os 9 milhões de turistas. Para comemorar, a Embratur preparou um evento no Rio de Janeiro. E quem está por lá é o apresentador da Record News, que vai conversar comigo, Rafael Algarte. Ele, inclusive, vai conversar com exclusividade com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Algarte, dia de comemoração por aí, hein? Boa tarde. Pedro, uma ótima tarde para você. É dia de muita comemoração. Hoje nós atingimos uma marca histórica. 8 milhões de turistas no Brasil. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando a gente compara com a Copa do Mundo, ou então nas Olimpíadas, nós conseguimos avançar nessa métrica. Estou no Rio de Janeiro, vim acompanhar de perto hoje esses programas da Embratur que resultam números que são significativos, não só na quantidade de pessoas que nós recebemos no nosso país, mas principalmente como a nossa economia vai ficando cada vez mais fortalecida com todas essas pessoas, seja que o turismo nacional, as pessoas saindo de um lugar para outro, como aqueles que chegam de fora, como os americanos, os argentinos e os chilenos. E claro que eu tenho aqui do meu lado o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que vai trazer os detalhes e falar como é possível atingir um número tão significativo como esse. E a expectativa é chegar a 9 milhões, né, Freixo? Uma ótima tarde para você. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está muito feliz. A gente inaugurou o turistômetro, que vai medir esse número de turistas em tempo real entrando. Então hoje foram 8 milhões. Para que a gente tenha uma ideia, assim, o Brasil nunca chegou a 7 milhões de turistas. Chegamos a 7 milhões de turistas em setembro, estamos chegando a 8 milhões de turistas em novembro e esse turistômetro vai marcar até o final do ano a gente chegar a 9 milhões de turistas. Então esse é um recorde absoluto. Isso é geração de emprego, geração de renda, é um país que volta a ser respeitado, um Brasil que volta a ser, cobiçar a curiosidade do mundo, querendo saber o que é esse jeito brasileiro de receber as pessoas, essa cultura, essa gastronomia, essa diversidade. Então é uma notícia muito boa. O Brasil já teve o impostômetro, que calculava o número de impostos crescendo, que era uma notícia ruim a cada segundo. O turistômetro é uma notícia boa a cada segundo. Então é bom pra gente nesse fim de ano. Para quem está em casa entender o tamanho e a magnitude disso tudo, Freixo, quando nós olhamos para 2023, a arrecadação sempre na casa dos bilhões, bateu 6,9 bilhões de dólares, 2024, 7,3, convertendo para a nossa moeda rapidamente, estou falando de mais de 33 bilhões de reais. Como que é possível estruturar o programa da Embratur nesse espaço de tempo para conseguir atrair um número maior de turistas? Eu imagino que seja uma equipe multidisciplinar para tudo isso. Não, isso é muito importante, porque quando você está falando de número de turistas, pode parecer que não seja relevante, né? Mas essa notícia que você traz é importantíssima. Na Copa do Mundo, nós tivemos uma arrecadação, uma receita com os turistas internacionais de 6,8 bilhões de dólares. Esse ano nós vamos chegar a mais de 8 bilhões de dólares só de arrecadação com o turismo internacional. Isso é geração de emprego, geração de renda. Isso impacta o motorista do aplicativo, o motorista do táxi, aquele que arrumou um primeiro emprego no hotel, num restaurante, o garçom, todo mundo, o vendedor do mate na praia, todo mundo é impactado. A cadeia de emprego do turismo é muito ampla e é uma relação de emprego muito própria do que o século XXI está exigindo da gente, porque é uma geração de emprego com sustentabilidade, com responsabilidade climática. A gente acabou a COP agora. Então o que a gente está fazendo é promovendo o Brasil no mundo inteiro, promovendo essa diversidade brasileira para que as pessoas venham conhecer o Brasil e que isso possa fazer com que esse motor novo da economia seja o turismo. Freixo, mais cedo a gente conversava e você citou hoje durante esse evento o Plano Brasil It's a Vibe, que é um programa que foi lançado, nós acompanhamos nesse segundo semestre e que mostra o nosso país muito além dos cartões postais, que precisam ser visitados da mesma maneira. Mas nós temos muitas coisas distintas acontecendo nesse país de tamanho continental. Como que foi planejado esse projeto, a importância que ele tem para mostrar a nossa brasilidade, aquilo que a gente tem de melhor aqui? Não, é isso, olha, eu gosto de dar esse exemplo, né? Você fala assim, olha, o Réveillon no Rio de Janeiro é incrível, tem a queima de fogos. Uma coisa é você ver uma foto, você ouvir falar, a outra você vê. A outra você está do lado, né? Você vem a um grande show, ou você vem a um carnaval no Rio de Janeiro. Uma coisa é você saber que existe, outra é você vivenciar. O turismo não é sobre quem viaja, é sobre quem recebe. E o brasileiro tem uma forma de receber que é espetacular. Tem uma alegria, tem um acolhimento, tem uma cultura que é muito única do mundo inteiro. Você vai em outros países, não tem esse calor que as pessoas têm, não tem essa capacidade do abraço, do entendimento, do sorriso. É esse Brasil conhece, né? Que é do saber, que é do sabor, né? Que é da solidariedade. Então o Brasil tem uma coisa muito aquecedora na hora da gente falar para o mundo para vir nos conhecer. Então acho que é isso que a gente está valorizando. O melhor do Brasil é o brasileiro.
A gente fala também de um ponto que é super importante, que é entender o perfil do turista que nós recebemos. Olhando o que foi divulgado pela Organização das Nações Unidas, nós temos os argentinos na faixa ali de 2,9 milhões, é muita gente. Temos países fronteiriços e também vários outros que chegam aqui. O que chama atenção, Freixo, é justamente os americanos que chegam na segunda posição, são mais de 660 mil, mas os europeus também. É importante analisar esse perfil, porque a gente está falando de um turista que passa 10 horas para chegar aqui no Brasil, passa muito tempo, ele fica mais tempo, consequentemente, deixa mais receita para o nosso país. É um perfil que você acha que atingiu o seu pico ou, na verdade, essa é a tendência? Não, eu acho que está num crescente, né? A gente cresceu esse ano 43% comparado ao ano passado. Então, a gente está, a cada ano, a gente cresce esse número de turistas. E é legal, porque a gente sabe, por exemplo, o argentino é o primeiro país que mais emite turistas para cá. A gente sabe para onde o argentino vai e a gente ampliou. Esse argentino, até no passado, até no retrasado, ele ia para Florianópolis, chegava em Búzios. A gente ampliou a malha aérea, esse argentino está chegando em Fortaleza, né? A gente sabe que o francês gosta de natureza. A gente conseguiu uma malha aérea que ele chega na Amazônia hoje, ele chega no Pantanal hoje. A gente sabe que o alemão gosta de cultura, então a gente conseguiu voo para fazer o alemão estar conectado onde a gente tem mais cultura vibrante nesse país, onde tem artesanato, onde tem música. Ou seja, a inteligência de dados nos permite, somada à ampliação da malha aérea, fazer esse mercado chegar onde ele pode consumir mais. E é bom, você tem uma ideia, os países europeus cresceram 24%, todos eles. E a gente sabe perfeitamente para onde eles podem ir, onde eles querem ir, e a gente vai ampliando isso. Então é um trabalho técnico, uma gestão técnica num país que oferece muita possibilidade e todo mundo ganha. Todas as regiões cresceram, isso é o mais importante. Freixo, tem um outro plano que eu acho super importante a gente conseguir esmiuçar para quem está em casa, que é o plano Brasis. Nós temos, como nós falamos aqui anteriormente, um país onde cada estado, digamos que tem a sua joia da coroa. A gente olha para o ecoturismo da região norte, desde as vinícolas que vão à região sul do nosso país. É uma atualização do plano Aquarela, depois de quase 2 décadas, 20 anos. Como é possível olhar para um país tão grandioso como é o nosso e colocar em prática? Imagino que não seja uma tarefa tão simples assim. Não, isso é muito trabalhoso, mas eu acho que esse é o maior legado, a coisa mais importante que a gente está deixando na Embratur é isso. O Plano Brasis parte do princípio que o Brasil ele é único, mas ele não é um só. O Brasil que você encontra no Rio de Janeiro não é o Brasil que você encontra no Acre, não é o Brasil que você encontra no Rio Grande do Sul, não é o Brasil que você encontra no Pantanal. Você tem muitos Brasis, todos são incríveis, todos têm histórias, todos têm pessoas, todos têm gastronomia. Qual é a gastronomia brasileira? A gastronomia amazônica é uma, a comida baiana é outra, a comida do Espírito Santo é outra, a comida pantaneira é outra, né? Você tem vários sabores diferentes no Brasil, todos encantadores, né? Eu esqueci de falar comida mineira, e olha que estão na hora do almoço. Olha, o que acontece? A gente divulga esse Brasil na sua diversidade. E a gente está indo em cada unidade da federação, em cada estado, para dizer o que cada estado tem que fazer para aumentar o número de turistas internacionais para cada lugar. Qual é o principal mercado, qual a ferramenta, quando que ele chama, como que ele convoca, como que ele se organiza. Então é um trabalho lá na base que é muito importante. Um outro ponto que nós precisamos tocar aqui, que às vezes as pessoas não fazem esse link direto, que é justamente a geração de empregos. Em 2024, a Embratur fez o lançamento desses dados, foram 310 mil vagas, mais 8 milhões de postos de trabalho. Então, é uma abrangência muito significativa. É possível ainda com a expectativa de atingir 9 milhões, então, de turistas, esse número ficar ainda mais, digamos, significativo do que nós já temos? Não, sem dúvida alguma. 8 milhões de turistas já é uma das atividades que mais gera emprego direto e indireto, né? Porque você tem um emprego direto, que é o cara que vai trabalhar no hotel, o cara que vai trabalhar, mas você tem um emprego indireto, né? Então, por exemplo, uma locadora de carros, né, que vai alugar carros, tem uma relação direta com o turismo. Não está dentro do PIB do turismo, né? O guia do turismo tem, mas o cara que vai trabalhar numa pousada, o cara que vai trabalhar num hotel, né? O cara que vai trabalhar vendendo mate na praia, a princípio ele tem relação com o turismo? Não, mas pode ter, dependendo do lugar que ele vá. Então, assim, você tem uma atividade direta e uma atividade indireta, que é o que mais gera emprego. A atividade que mais gera emprego no Brasil hoje é o turismo. Então a gente precisa fazer com que o turismo seja um carro-chefe do século XXI, de uma nova concepção de economia, que seja mais inclusiva, que possa capacitar mais as pessoas e fazer o Brasil ser mais visitado. Olhando para essas diferentes vertentes, o COP30 terminou na semana passada, você teve uma agenda de promoção internacional muito importante, olhando para esses negócios e essa sustentabilidade. Tivemos no meio de tudo isso um episódio muito lamentável, envolvendo o chanceler da Alemanha, que foi automaticamente repreendido pelo governo brasileiro, uma fala sua também, dizendo que era uma pena
que aquilo tinha acontecido. Eu queria muito entender como a Embratur hoje enxerga essa agenda verde do Brasil e para essa possibilidade dessa regeneração dessas áreas que podem ser visitadas e a chegada dos turistas diretamente nessa região do país. Isso é muito importante. Existe uma coisa chamada turismo regenerativo, né? Então você tem um turismo hoje que, por exemplo, recupera os corais que vão morrendo por causa do aquecimento das águas. Você tem um turismo hoje que recupera as onças que estão lá no Pantanal, chamado On Safari. Você tem um turismo hoje que recupera as araras, por exemplo, aqui na Floresta da Tijuca, né? Então, uma refauna na Floresta da Tijuca. Então você tem várias práticas do turismo que são regenerativas, que não só elas estimulam o turismo, mas que esse turismo faz o meio ambiente ganhar mais atividade, ganhar mais peso, ganhar mais cuidado. Então o turismo ele tem essa capacidade não só de não destruir, mas como de refazer. Então o Brasil abre essa possibilidade muito grande. Quando você olha para a COP, qual o grande legado? Eu não quero que tenha um garimpo ilegal na Amazônia. Como é que eu faço para o garimpo ilegal não existir? Eu tenho que criar uma atividade legal. O turismo é uma atividade legal, que pode fazer um indígena, que pode fazer um ribeirinho, que pode fazer um quilombola viver do turismo. A gente está vendo isso em vários lugares do Brasil. Ou seja, você ter a capacidade desses povos tradicionais ter um turismo de base comunitária e isso pode fazer com que a vida daquelas pessoas ganhe uma orientação. À frente da Embratur, nós sempre mostramos aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de eliminar de qualquer forma essa imagem de localidades violentas, cidades onde isso pode espantar o turismo. Isso é uma realidade não só do Brasil, mas também no mundo inteiro. Hoje, como a Embratur enxerga essa possibilidade, já é uma mudança nessa perspectiva do turista estrangeiro? Olha, sem dúvida alguma. Primeiro que o estrangeiro, quando vem para cá, ele não tem a mesma visão que o brasileiro tem daqui, né? Ele não vive essa sensação de medo, ele tem uma outra imagem. Agora, é importante dizer que o turismo é uma solução para a violência também. Porque se um lugar se torna turístico, ele tem mais gente, ele tem mais geração de emprego, ele tem evento, naturalmente esse lugar fica menos violento. Então o turismo ele é uma solução também para a violência. Se eu promovo um lugar turisticamente, eu promovo esse lugar e ele se torna menos violento. Porque eu vou fazer com que mais gente circule ali, eu vou fazer com que mais policiamento tenha ali, eu vou fazer com que mais pessoas trabalhem ali, mais eventos aconteçam. Então o turismo é uma solução também para a segurança. Durante o evento você falou a importância, inclusive, da melhora e do aumento da malha aérea, essa chegada aqui no Brasil, principalmente as conexões com a região norte, esses turistas franceses, alemães que passam por aqui e que nós temos um potencial imenso nessa região do nosso país. Essa é uma expectativa e já aproveito também para verificar se nós conseguimos passar alguma notícia também relevante em relação à precificação das passagens, que essa é uma questão que é muito delicada para o brasileiro, que pretende viajar, quer aproveitar o seu próprio país, mas muitas vezes enxerga esse certo empecilho. Há um trabalho conjunto com o governo federal para que isso aconteça? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem. O Brasil aumentou 16% a malha aérea, o mundo cresceu só 7%. Então, quanto mais voo para cá, mais turistas chegando, isso é importantíssimo. Agora, a gente acha a passagem muito cara ainda. O que as companhias aéreas alegam, são companhias privadas, né? É que a passagem tem que ser comprada com antecedência. É verdade, quando você compra com antecedência, ela é mais barata, mas nem todo mundo consegue comprar com antecedência. Então, hoje, tem vários grupos de estudo trabalhando em Brasília para que a gente consiga reduzir esse preço da passagem. Isso passa por combustível, isso passa por redução de impostos para determinadas companhias, isso passa por mais companhias vindo voar aqui. A gente tem todo o interesse para que mais voe, porque não tem jeito. O Brasil é um país continental, para você atravessar o Brasil é só por avião, né? Porque o Brasil é 2 vezes a Europa do euro, um Brasil muito grande, né? Para você vir da Europa para cá, você atravessa um oceano, para vir dos Estados Unidos para cá, você atravessa um oceano. Então, é um Brasil que é longe de muitos mercados importantes, então as companhias aéreas são decisivas, mas a gente tem sim o desafio de fazer as passagens serem mais acessíveis. Freixo, para finalizar, batemos então 8 milhões, mas o turistômetro está se atualizando a cada momento. A expectativa é bater acima de 9 milhões ali, chegadinha do ano de 2026. Eu acho que Réveillon, dia 31, a gente já está com 9 milhões, celebrando mais um recorde. Freixo, queria muito agradecer o tempo, achar ali o espacinho na agenda para conseguir falar com a gente. Parabéns mais uma vez a toda a equipe da Embratur que continua trabalhando diretamente para que esses números ganhem cada vez mais espaço e o nosso país seja mais conhecido e respeitado mundialmente. Muito obrigado. Obrigado. Pedro, volto com você aí no estúdio. Enfim, é um dia de celebração. 8 milhões de turistas. Seguimos contando. A expectativa é bater ali na casa de 9 milhões. Uma arrecadação absurda na casa dos bilhões. É importante para que os brasileiros e também os estrangeiros saibam desse nosso potencial e consigam circular com tranquilidade o Brasil todo. Eu volto com você aí no estúdio. É isso, dia de comemorar e o Brasil mostrando o que tem de melhor, né, Rafael Gatti? Muito obrigado. Vamos torcer. 9 milhões. Tenho certeza que logo mais aqui na Record News a gente vai trazer essa notícia aqui. Muito obrigado e também ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Até uma próxima.